Olá, tudo bem? Então vamos para mais duas configuração de mãos. A primeira delas é essa aqui. Vejam, esse dedo é um pouquinho para fora, olha. Não é dessa forma, é assim, ó. Certo? Então, com essa configuração de mãos, nós vamos fazer agora dois verbos, tá? O primeiro verbo é precisar. E aí eu vou usar as duas mãos com a mesma configuração de mãos, tá? E aí eu vou fazer este movimento, precisar. Ok? O outro verbo, nós vamos utilizar esta mão como mão de base, ou mão de apoio, e vamos fazer este movimento. E aí é pagar, verbo pagar. Então, pagar. Também com essa mesma configuração de mãos, nós vamos fazer dois sinais. Esses dois sinais são, primeiro, para a cor preta. Aqui eu estou me referindo à cor preta. E aí eu coloco aqui no cantinho do olho essa configuração de mão e faço esse movimento. Preto, preta, tá? Também podemos usar para sinalizarmos o alimento pão. E aqui tem uma variação que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, assim, o primeiro sinal para o alimento pão. Então, aqui, ó, pão. Bom, a variação que tem para este alimento, pão, vocês vão encontrar esse sinal também. Pão, pão. Como se estivesse pegando o pão e rasgando ele, tá? Então, pão. Então, nós temos pão ou pão, tá? O próximo sinal que nós vamos estar trabalhando é com essa configuração de mão aqui, ó. Vejam, tá? Com essa configuração de mãos, então, nós podemos fazer os seguintes sinais. Vamos começar primeiro pelo sinal de sexta-feira. Dia da semana, sexta-feira. E aí você pega essa configuração de mão e bate aqui, ó, no cantinho do rosto, perto, próximo à boca, ó. Sexta-feira. Sexta-feira. Bom, mas é importante que vocês saibam que essa mesma configuração de mão, com este mesmo movimento, nós podemos estar sinalizando o alimento peixe. E aqui eu não estou falando de animal, e sim do alimento peixe. Por quê? Se eu imagino que isso aqui possa ser um anzol que fisga o peixe, né? Então, eu vou me referir ao alimento peixe. E aí nós vamos usar essa configuração de mão com um movimento, com esse mesmo movimento que a gente utiliza para sexta-feira. Sexta-feira, só que aí peixe, tá? Bom, Wilton, como que eu vou entender no contexto da sinalização se o sinalizante ou a pessoa surda está se referindo a peixe ou sexta-feira? Tudo depende do contexto da mensagem que está sendo transmitida, tá? Então, sexta-feira ou peixe, tá? Peixe. E aí você tem que estar bem atento à sinalização, ao contexto daquela mensagem para você entender se é sexta-feira ou se é peixe, certo? Então, continuando com essa mesma configuração de mãos aqui, nós podemos utilizar também para o verbo mentir. E aí nós vamos colocar aqui, ó, próxima ponta do nariz, mentir. Vocês vão perceber que nas redes sociais, no YouTube, também tem um sinal para mentir mais aqui embaixo, ó, mentir, tá? Mas a maioria que eu vejo sinalizando usa o mentir aqui, na ponta do nariz. E aí, se a gente fizer uma relação, a gente vai lembrar do Pinóquio, né? Que cada vez que ele mentia, o nariz crescia. Então, mentir, ok? Outro sinal também que nós podemos utilizar com essa configuração, e agora eu vou usar a mesma configuração nas duas mãos, é para médico ou também clínica médica, tá? E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, batidinho um no outro, tá? Médico, clínica médica. Também podemos usar essa mesma configuração de mão nas duas mãos para sinalizarmos uma peça de vestuário, que é a meia. Aqui eu não estou falando de metade, tá? Estou falando de vestuário, meia. Então, nós vamos usar essa configuração de mãos aqui nas duas mãos e vamos fazer este movimento, ó. Ó, que vai bater um no outro, tá? Meia, certo?
Então, essas foram as duas configurações de mãos que eu gostaria de trabalhar com vocês neste vídeo. Nos próximos, nós vamos estar mostrando outras configurações e a gente vai estar aprendendo junto, compartilhando esses conhecimentos e, cada vez mais, conhecendo a língua brasileira de sinais. Um beijo para vocês e até daqui a pouco no próximo vídeo.